Cumprimento a todos com a paz do Senhor. É um motivo de alegria estar aqui esta manhã para juntos adorarmos a Deus na beleza da sua santidade. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro escrito pelo profeta Samuel, capítulo de número 7. E eu gostaria de fazer menção do versículo de número 9, 10 e 12. Enquanto você vai encontrando, quero deixar minha palavra de gratidão a Deus, ao pastor da igreja, pastor Sisac. Obrigado pela receptividade. Trago saudações do pastor Wellington Júnior. Eu disse a ele na quarta-feira no culto de doutrina que eu estaria aqui e ele pediu: transmita meu abraço ao pastor Sisac e à igreja. E também louvar a Deus pela vida do pastor Marcelo. Foi um canal de bênção para que eu estivesse aqui esta noite, ou seja, esta manhã. Minha família, minha esposa, todos os obreiros que servem a Deus aqui, a igreja, de um modo geral. Que Deus em Cristo siga os abençoando em tudo. Diz assim a palavra do Senhor: E Samuel tomou um cordeiro que ainda mamava e o ofereceu inteiramente como oferta queimada ao Senhor. E Samuel clamou ao Senhor por Israel, e o Senhor o ouviu. E enquanto Samuel oferecia a oferta queimada, os filisteus se aproximaram para pelejar contra Israel. Porém, naquele dia o Senhor trovejou com um grande trovão, naquele dia, sobre os filisteus, e os desmantelou, e eles foram feridos diante de Israel. E os homens de Israel saíram de Mispá, e perseguiram os filisteus e os feriram, até eles chegarem abaixo de Betcar. Então Samuel pegou uma pedra e a colocou entre Mispá e Sem, e chamou seu nome Ebenezer, dizendo: até aqui nos ajudou o Senhor. Quantos podem dizer amém? Se assente, por favor. Queridos irmãos, nesta oportunidade singular de estar convosco aqui nesta ceia, e aí eu estava em oração pedindo a Deus essa madrugada uma palavra. Obrigado, pastor. Deus me orientou a esse texto. Para mim, com certeza, é uma rica oportunidade. Somos sempre edificados através do pastor Sisac. Para mim é uma alegria muito grande estar aqui convosco. E pedindo a Deus uma palavra, Deus colocou esse texto em meu coração. Um texto extremamente conhecido de todos nós. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. E de fato, quantos de nós, eu que por bondade de Deus viajo um pouco, e por vezes nós vemos essa expressão, até aqui nos ajudou o Senhor, em muitos lugares. Às vezes em carros, às vezes em caminhões. A bem da verdade é que até mesmo o ímpio utiliza essa expressão, Ebenezer. E há quem utiliza como um amuleto. Mas, na verdade, qual é o real sentido dessa expressão? E é sobre isso que eu gostaria de falar aos senhores e às senhoras aqui. O real sentido da expressão Ebenezer. Ora, se você for parar para analisar, nós estamos num episódio entre a nação de Israel e os filisteus. Você precisamente há de se convencer comigo. E a princípio eu gostaria de falar o que não é Ebenezer.
Ebenezer não é um amuleto. Nós estamos em um momento de aflição e utilizamos. Ebenezer não é utilizar-se essa expressão, não utilizando-se do contexto para se chegar a essa expressão. E é bem na verdade que nós valorizamos a chegada, mas Deus valoriza o processo até a chegada. E diante disto, você vai ver comigo que Deus chamou a Samuel. Samuel foi um líder para aquela nação. Samuel é filho de Ana. Ana, esposa de Eucana. E Ana tinha uma dificuldade que era engravidar. Diz a Bíblia que Deus tinha cerrado a madre de Ana. Ou seja, se você for parar para analisar, a grosso modo, você vai ver que Deus fez com que ela não gerasse. No entanto, diz a Bíblia que Penina tinha filhos e filhas, e Ana não tinha filhos. E isto fez com que gerasse uma aflição muito grande no coração de Ana. E Ana, a Bíblia diz que ela estava triste, amargurada. Porém, um dia ela foi até Siló, onde estava localizado o tabernáculo, conhecido naqueles dias de templo. E lá ela orou ao Senhor. E a Bíblia diz que Deus realizou a petição de Ana, dando a ela um filho, e ela colocou o nome desse filho de Samuel, que quer dizer, o Senhor ouve. É interessante que Penina gerou filhos e filhas, mas os senhores, teólogos, estudantes da palavra de Deus, a Bíblia não dá detalhes do nome dos filhos de Penina. Porém, a Bíblia fala do nome do filho de Ana, que é Samuel. Enquanto Penina gerou filhos e filhas, Ana gerou Samuel. Enquanto Penina gerou filhos e filhas, Ana gerou um menino que cresceu no templo. Enquanto Penina gerou filhos e filhas, Ana gerou alguém que escutou e que ouviu a voz do Deus Todo-Poderoso. Enquanto Penina gerou filhos e filhas, Ana gerou um profeta. Enquanto Penina gerou filhos e filhas, Ana gerou alguém que carregava unção para derramar na cabeça de rei. Enquanto Penina gerou filhos e filhas, Ana gerou Samuel, que a sua história seria levada de geração em geração. Às vezes Deus fecha algumas portas para preparar algo maior do que a nossa expectativa. Eu estou sentindo graça de Deus, eu quero deixar uma palavra de Deus ao teu coração aqui, de forma introdutória. Mas existe um momento de Deus para chegar na tua história. Existe um período de Deus. Quem sabe você entrou aqui hoje com uma porta fechada, mas Deus sabe o momento de abrir essa porta. E quando essa porta for aberta, a tua história será marcada pela presença, pela glória e pelo milagre do Deus Todo-Poderoso. E quem acredita no poder desta palavra, Deus está preparando o momento para abrir o que Ele tem para fazer na tua vida. Todas as madres que foram abertas na Bíblia sempre marcou uma geração. Mas Samuel, ali ele nasce, desenvolve-se no templo e passa-se a narrativa bíblica. E eu quero somente pontuar que no capítulo de número 3, ele ouve a voz do Deus Todo-Poderoso. No capítulo 4, existe uma situação muito complexa ali no livro de 1 Samuel, o qual a arca é tomada. É interessante que Ofni e Finéias, os filhos do sacerdote Eli, eles vão para aquela peleja, perdem a arca, levam a arca, também tratando a arca como um amuleto, lembrando-se de Deus somente no período de aflição.
perdem a arca. A Bíblia diz que colocam a arca lá no templo de Dagon. Dagon era um pseudo-deus, um deus falso, um Deus com D minúsculo. Porque Deus com D maiúsculo só existe um, que é o Deus Todo-Poderoso. Colocam a arca lá, como que dizendo, um triunfo daquela guerra, daquela peleja. Mas diz a Bíblia Sagrada que na outra noite Dagon caiu diante da arca. Levantaram a arca no outro dia, levantaram o Dagon no outro dia. E nessa outra noite, a Bíblia diz que Dagon caiu novamente diante da arca, agora sem a cabeça e sem os braços, porque Deus estava dizendo, até no território do inimigo, a palavra última pertence a mim. Deus é o Todo-Poderoso e não se deixa escarnecer e nem ser envergonhado. Os filisteus ficam com medo, devolvem a arca, passa-se o capítulo 5, existe alguns pormenores, o capítulo 6 também, é bem na verdade que depois a arca é devolvida. Mas no capítulo de número 7, mais uma vez os filisteus se levantam contra o povo de Israel. E os filisteus eram inimigos antigos da nação. Se você for parar para analisar, o próprio Deus, quando eles estavam saindo do Egito, caminhando até Canaã, o próprio Deus fez com que eles fossem pelo deserto para não passar pelos filisteus. Porque esses filisteus eram inimigos antigos, que até mesmo Deus Todo-Poderoso queria poupar a nação de enfrentar eles de logo de imediato. Então eram inimigos que se levantavam costumeiramente. E no capítulo 7, mais uma vez, os filisteus se levantavam. E nessa feita, Samuel era o líder daquela nação. E a Bíblia Sagrada diz que o povo fica com medo. E eles vão até Samuel, dizendo para Samuel, Samuel, clame a Deus por nós. E a Bíblia diz que Samuel vai dizer para aquele povo, para que eles entregassem os deuses falsos que eles ainda mantinham. E a Bíblia diz que eles entregam. A Bíblia diz que existe um ato que somente é citado aqui no capítulo 7, que eles tiraram água e derramaram diante do Senhor, no capítulo 7, versículo 6. Que há quem jejuaram naquele dia, há quem diga que era um ato de humilhação. Só existe essa expressão aqui utilizada, que eles derramaram água diante do Senhor. Porém, Samuel julgou aquela nação. E a Bíblia diz que depois que isso tudo acontece, se você for parar para analisar, os filisteus se levantam, o povo vai até Samuel. Samuel dá direção para eles se humilharem. Eles se humilham. E diante da humilhação que a nação de Israel se humilhou diante de Deus. E, não obstante, a Bíblia diz que os filisteus não bateram em retirada, continuaram ali. Se você for parar para analisar, o versículo de número 7, a Bíblia diz, quando os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam reunidos em Mispá, e os senhores dos filisteus subiram contra Israel. Quando os filhos de Israel ouviram aquilo, ficaram com temor dos filisteus. Quer dizer, eles fizeram a sua parte. Mesmo assim, eles dão uma analisada e vê que os filisteus continuam de pé. Inimigos, depois deles se humilharem diante de Deus, jejuarem um dia todo, mesmo assim os inimigos continuam de pé. E isso gerou medo no coração da nação de Israel. E a Bíblia diz que eles temeram diante dos filisteus. Contudo, diz a Bíblia, e os filhos de Israel disseram a Samuel, não cesses de clamar por nós ao Senhor, nosso Deus, para que Ele nos salve das mãos dos filisteus. É interessante, porque mesmo diante deles fazerem todos os atos que eles pudessem fazer diante de Deus, isso não afastou os filisteus de pelejarem contra eles. Mesmo eles se humilhando, os filisteus continuavam de pé. E aí eu me pergunto, por quê? Eles fizeram de tudo. Mas aí diz a Bíblia, no livro de Isaías, que não foi por nossos atos de justiça, mas sim porque os nossos atos de justiça são como trapo diante de Deus, mas foi única e exclusivamente pela misericórdia do Deus Todo-Poderoso.
E aqui entra o versículo 9 que eu fiz menção. Porque até então os filisteus continuam de pé. O povo está com medo. Porém, diz a Bíblia, que Samuel, como líder diante daquela nação, ele pega um cordeiro que ainda mamava, inocente, pequeno. Ele, como descendente dos Levi, da tribo de Levi, efraimita, porque a cidade que ele morava, há quem diga que era uma cidade levítica, bem da verdade, é que com certeza ele avaliou aquele cordeiro, ele viu que aquele cordeiro não tinha mancha, não tinha nódoa naquele cordeiro. Aí ele tomou o cordeiro diante da nação. E a Bíblia diz que quando ele toma aquele cordeiro, ele oferece o cordeiro inteiramente como oferta queimada ao Senhor. E enquanto ele está oferecendo, ele clamou ao Senhor, e a Bíblia diz que o Senhor ouviu. Aí eu digo, Deus, mas não era porque eles se humilharam, porque eles jejuaram, porque eles se derramaram diante do teu altar? Deus diz, não, é porque quando ele tomou o cordeiro, aí o cordeiro fez que o céu se abrisse e eu escutasse a voz do clamor deles. Enquanto a Bíblia diz que ele está oferecendo em oferta queimada, que é holocausto, e holocausto, a expressão no hebraico é queimar por completo. Ele pegou um cordeiro que ainda mamava, inocente, ele trouxe diante do povo, e a Bíblia diz que enquanto ele oferece, ele clama, e a oração dele chega ao trono da graça. E é interessante que não foi o clamor dele que fez o céu se abrir, não foi a humilhação do povo que fez o céu abrir e Deus ouvir, mas foi a morte do cordeiro, porque quando o cordeiro morre, a oração dele chega até o trono da graça. Isso é no mínimo para um motivo de nós glorificarmos e adorarmos ao Todo-Poderoso. Eu sei que você já fez de tudo, já tentou de tudo, mas entenda uma coisa: se o cordeiro não estiver na tua vida, os filisteus continuarão de pé. Mas se o cordeiro for a centralidade da tua história, os filisteus terão dois trabalhos: o primeiro é se levantar e o segundo é cair, porque o cordeiro é que garante a vitória. Deixa eu liberar uma palavra. Você só está sentado aí porque o cordeiro morreu no teu lugar. Você só tem motivo de adorar a Deus porque o cordeiro morreu no teu lugar. A alegria que nos move a vir esta manhã para adorar é o cordeiro que move a nossa vida, é o cordeiro que move a nossa família, é o cordeiro que abençoa a tua empresa, que abençoa os teus negócios. Se não fosse o cordeiro, os filisteus nos teriam vencido. Perceba que você pode fazer o que for. Por vezes nós estamos viajando para o Vale do Paraíba, você vê gente caminhando quilômetros e quilômetros para ir adorar a uma estátua, a uma imagem lá em Aparecida. Contudo, isso não vai tirar e impedir eles dos filisteus se afastarem. Agora, se eles se entregarem ao Cordeiro de Deus, isso que move a nossa vida e que nos dá vitória. Não é os nossos atos de justiça, mas sim é o Cordeiro que morreu no teu lugar e no meu também. Aí Samuel toma um caminho indicativo e ele pega um cordeiro. E deixa eu pontuar aqui: ele pega um cordeiro inocente, e esse cordeiro, sem sombra de dúvida, é uma figura do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque se não fosse pelo cordeiro, você não estaria aqui. Se não fosse pelo cordeiro, você não teria a oportunidade de adorar ao Deus Todo-Poderoso. Só que existe uma verdade:
Aquele cordeiro fez o clamor dele subir até o céu. Mas o nosso cordeiro, Jesus, aí é diferente. Ele reconciliou o homem com Deus Todo-Poderoso. Ele não só fez o teu clamor chegar no trono da graça, mas sabe o que Jesus fez? A Bíblia diz que pelo novo, vivo caminho que ele abriu na cruz do Calvário, esse caminho nos leva até o trono da graça. E esse caminho é uma via dolorosa de sangue que Jesus abriu, nos levando até o Deus Todo-Poderoso. É por isso que nós estamos aqui hoje, para adorar o Cordeiro, o Cordeiro, o Cordeiro. Eu sei que os filisteus ainda se levantaram contra a tua vida, provas, lutas nós enfrentamos, todavia o Cordeiro está conosco, e se o Cordeiro está conosco, a vitória é garantida. O cavalo prepara-se para a batalha, mas a vitória ela vem do Senhor, do Senhor, do Senhor. É o Cordeiro que nos garante vitória. É o Cordeiro, é o Cordeiro. Se não fosse o Cordeiro na minha e na tua vida, onde nós estaríamos? Continuaríamos com medo, continuaríamos escanteados com medo dos filisteus. Mas a Bíblia diz que enquanto o cordeiro é morto, capítulo 7, versículo 10 diz a Bíblia, enquanto Samuel oferecia a oferta queimada, queimava por completo, Jesus se entregou inteiramente na cruz do Calvário. E os filisteus se aproximaram para pelejar contra Israel. Porém, naquele dia, o Senhor trovejou com grande trovão. Glória. Essa trovoada que está soprando na tua vida não é para te matar. Essa trovoada é para inibir os inimigos de chegar perto de você. E é interessante que quando Jesus também morria, houve-se também um alvoroço e as pedras se retorceram. Até a natureza entendeu a morte do Cordeiro. Naquele dia os filisteus sobre Israel os desmantelou e eles foram feridos. E os homens de Israel saíram de Mispá e perseguiram os filisteus e os feriram até chegarem abaixo de Bet-car. Deixa eu pontuar algumas verdades aqui. Com a morte do Cordeiro, os medrosos, os que estavam com temor, aquele temor ali é medo, agora são corajosos. Oh, glória! Agora de perseguidos passam a ser perseguidores dos inimigos. Glória a Deus. Porque quando você entende que Jesus morreu por você, a autoridade da tua casa não são os demônios. A autoridade da tua casa está sobre a tua vida através do sangue de Jesus. Eu estou liberando uma palavra. O governo da tua casa está debaixo da tua autoridade através do sangue de Jesus. Os filisteus não vão te parar, não vão te deter. A autoridade de Deus desce sobre a tua vida esta manhã. Quem acredita no poder desta palavra, a autoridade de Deus desce sobre a tua vida. O Cordeiro morreu para te dar autoridade. Agora eles já não são mais perseguidos, é eles que perseguem. Glória a Deus. O temor foi embora. A graça de Deus veio sobre a vida deles. E aí eles disseram, filisteus, antes do Cordeiro nós tínhamos medo, mas já que o Cordeiro morreu por nós, agora é nós que vamos perseguir a vocês. Agora vocês vão bater em retirada, porque quando você entende que Jesus morreu para te dar autoridade, é isso que move a tua vida. Eu estou sentindo graça de Deus para deixar uma palavra neste altar. O medo vai bater em retirada da tua vida.
Essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. O medo não vai prevalecer na tua vida. Os filisteus que se levantaram contra a tua história, eles vão bater em retirada. Jesus morreu por você. Jesus morreu por você. Jesus morreu por você. Jesus morreu por você. Receba essa autoridade de Deus que desce sobre a tua vida. Receba essa autoridade de Deus. A autoridade de Deus desce sobre a tua vida. Foi por você. Foi por você. Foi por mim. Foi por você. Foi por mim. Foi por você. Foi por mim. Aí sabe o que Samuel diz? Ele foi lá em Mispá. Entre Mispá e Sem, ele pegou uma pedra. Foi lá e colocou o nome Ebenezer, dizendo assim: até aqui nos ajudou o Senhor. Não foi nossa justiça que nos ajudou, até aqui nos ajudou o Senhor. Fizemos a nossa parte, é verdade, mas se o Cordeiro não tivesse na nossa vida, nós não estaríamos vitória, nós não teríamos vitória. Então Ebenezer é você entender que Jesus morreu para te dar a vitória. Ebenezer é entender que você é dependente única e exclusivamente do Deus Todo-Poderoso. Ebenezer é receber a autoridade de Deus, para no lugar de ser perseguido, passar a ser perseguidor e receber a autoridade de Deus. Ebenezer é ser dependente única e exclusivamente do Cordeiro. Isso é Ebenezer. Ele pegou a pedra. Eu disse: Deus, quem não pegou um montinho de areia e colocou lá e disse: olha, esse montinho de areia vai chamar Ebenezer, porque qualquer vento assopra areia. Por que você não pegou um pouquinho de terra? Qualquer vento assopra, uma chuva pesada já move as coisas do lugar. Mas eu vou colocar numa pedra, porque a pedra o vento não tira do lugar, oh glória. A pedra o vento assopra, mas não tira do lugar. Vou colocar nessa pedra, para que quando as gerações futuras passarem por aqui, entender que esse memorial é por causa do Cordeiro. É por causa do Cordeiro. É por causa do Cordeiro. Existem pessoas que olham para você e dizem: por que nessa prova, nesse vento, ela continua adorando? É por causa do Cordeiro. Por que o vento está soprando, ela continua adorando? É por causa do Cordeiro. Por que no meio desse vale ela continua adorando? Ele continua adorando. É por causa do Cordeiro. Se Jesus não tivesse na nossa vida, nós já teríamos parado, os inimigos já teriam nos destruído. Mas já que Ele está na nossa vida, você tem motivo para adorar, mesmo sem compreender a razão das coisas. Mas você vai seguir adorando por causa do Cordeiro. Para a vossa edificação. Setembro do ano passado, eu estava numa cidade próxima a São Paulo ali, cidade litorânea, Bertioga, em viagem. E eu, minha esposa, meu filho e minha filha. O nome da filha do pastor que foi apresentado, Radassa. E nós estávamos ali. Fui para resolver uma situação empresarial e ali nós estávamos. Tinha uma piscina, nós brincamos à tarde um pouco naquela piscina. Se trocamos, fomos a um supermercado, já eram as 9 horas da noite agora. E voltamos. Quando chegamos em casa, estamos tirando as coisas todas do carro para guardar. A menininha sai de perto de nós. 2 anos, pastor Isaac. E ela vai andando, caminhando. E nós não vimos, que nós estamos levando as coisas. E ela saiu rapidamente. Quando nós percebemos, já em fração de 1 minuto, nós já percebemos. Procuramos nos quartos. No outro quarto. No outro quarto. A piscina era aquecida, uma manta por cima. A menina caiu no vão, pastor Marcelo. Aquele plástico, que não era um plástico amarrado. Era um plástico colocado por cima para manter a temperatura da piscina. E ela caiu no vão ali. E eu fui lá na cabine para puxar as câmeras para ver onde ela tinha caído, onde ela tinha aparecido. Quando eu voltei de lá, o rapaz já está tirando ela da piscina, ainda com vida. Eu peguei da mão dele
Tentei puxar água, chamaram o SAMU, rapidamente o SAMU chegou. A menina ainda estava com vida e fomos no SAMU. Minha esposa desmaiou, meu pai desmaiou, minha mãe desmaiou, eu estava em família. E eu tive que me manter ali. Mas quando eu estava dentro daquele SAMU, Deus falou para mim: meu filho, independente do que aconteça, eu estou no controle de tudo. Eu fui. Chegamos no hospital, minha esposa desmaiada para um lado, enfim, aquele alvoroço todo que você deve imaginar. Mas quando eu fiquei aguardando ali, o pessoal fazendo toda maneira para ela voltar, eu ainda pedi no grupo de oração lá dos obreiros em Guarulhos: ore e tal. Mas deu uns 10 minutos, o homem sai de lá, o médico, e diz assim: Anderson, a notícia não é fácil, mas a menina não aguentou e veio ao óbito. Mandei mensagem no grupo dizendo que para orarem por nós. O pastor Hérito Júnior me ligou, falou: antes vou fazer uma oração. Mas ali, mesmo assim, eu entendi que se não fosse o Cordeiro na minha vida, o que seria de mim naquele momento? Por pouco, pais, pouco menos disso, pessoas entram em depressão. Pessoas param. Colocam uma corda no pescoço e vou me matar, não tem mais jeito. Mas eu estou aqui pregando e dizendo para você: se não fosse o Cordeiro. Essa mensagem é para você refletir. É você entender que mesmo diante das maiores dores, é o Cordeiro que vai continuar contigo. Ainda que você não encontre resposta. O pastor Arthur Júnior diz assim: olha, meu filho, às vezes você não vai encontrar resposta, mas siga adorando ao Deus Todo-Poderoso. Às vezes você entrou aqui hoje, semelhante a mim, não encontra resposta, mas siga adorando, siga adorando, siga adorando. Mesmo assim eu continuo dizendo para você: é por causa do Cordeiro, do Cordeiro, do Cordeiro, que eu estou aqui, tendo força para adorar a Deus. Eu tinha que atender uma agenda no outro final de semana em Querência, no Mato Grosso, lá no norte do Mato Grosso, perto do Pará. Como que você vai fazer? Falei: pastor, tem que atender essa agenda. Ele disse: você tem estrutura? Eu digo: pastor, não sei, mas eu sei de uma coisa: o Cordeiro morreu por mim, eu vou lá. Fui lá ministrar uma cruzada evangelística na rua. E enquanto eu fui ministrando, Jesus salvou 50 almas para a glória do nome dele. Existem situações que acontecem na sua vida, mas mesmo assim, diante dessas situações, siga adorando ao Cordeiro. Se não fosse o Cordeiro, nós não estaríamos aqui, não teríamos força para adorar a Deus. Então quero liberar uma palavra para alguém que entrou aqui hoje sem resposta. Parece que está tudo fechado. Às vezes as situações nem vão se abrirem, mas siga adorando. Você não adora por aquilo que Ele te dá, você adora por aquilo que Ele é. Ele é o Cordeiro, Ele é o Cordeiro, Ele é o Cordeiro. Ainda que você não encontrou uma resposta, siga adorando ao Cordeiro. Aliás, você não adora porque Ele te dá vitória, você adora porque Ele é o Todo-Poderoso. E deixa eu concluir essa mensagem dizendo a você: Jesus não é somente o Cordeiro. No Antigo Testamento, Jesus é a semente da mulher. Jesus não é só a semente da mulher, Jesus é o segundo Adão. Jesus não é somente o segundo Adão, Jesus é a arca da aliança que salvou aquela família. Mas Jesus disse para aquele homem, disse assim: olha, homem, hoje a salvação entra na tua casa. Glória a Deus. Jesus é o que salva, que preserva a nossa família. Jesus não é somente este, mas Jesus também é aquela escada que Jacó viu, que ligava a terra até o céu. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Jesus não é somente aquela escada, Jesus é o Isaac que
vai para o sacrifício e volta vivo. Jesus foi, morreu, mas no terceiro dia ressuscitou e está vivo para todo sempre. Jesus não é somente o Isaac, Jesus também é o carneiro que morre no lugar de Isaac. Jesus morreu no meu lugar, Jesus morreu no teu lugar. Jesus não é somente aquele carneiro, Jesus é o José, é aquele José que foi humilhado, que foi vilipendiado, mas depois foi exaltado. Jesus também, a Bíblia diz que ele, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas humilhou-se a si mesmo, assumindo a forma de homem, e achado a forma de homem, foi até a morte, e morte de cruz, pelo que todo joelho se dobrará diante dele, e toda língua vai ter que confessar que ele é o Senhor. Mas Jesus não é somente José, Jesus é o tabernáculo. Jesus é o tabernáculo porque Jesus é a porta, porque o tabernáculo só tinha uma porta. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o altar de holocausto, é o sacrifício que é feito no altar de holocausto, porque Jesus, ele morreu no teu lugar. Jesus é a bacia de bronze que purifica, o seu sangue nos purifica de todo pecado. Jesus ali na mesa dos pães da preposição, eu vejo ali Jesus, sabe como que? Como garantidor da nossa comunhão com Deus Todo-Poderoso. Eu vejo ali no candeeiro, eu vejo Jesus como a luz do mundo. Ele é a luz que ilumina a nossa história. Eu vejo Jesus lá no altar de incenso, sabe como que? Como aquele que intercede junto ao Pai por nós, porque o altar de incenso era o último utensílio para chegar na Arca da Aliança. E Jesus, ele é o que intercede. Jesus intercede por você, Jesus intercede por você, Jesus intercede pela tua vida. Jesus também, ele é a Arca da Aliança, é onde a presença de Deus se manifesta. Jesus não é somente o tabernáculo, Jesus é a cidade de refúgio, que os assassinos, homicidas, involuntários corriam para lá, e lá ficavam até o sumo sacerdote morrer e depois ser liberto novamente para sua casa. Jesus é a cidade de refúgio, e quem está em Jesus encontrou refúgio para a sua alma. Mas Jesus não é só a cidade de refúgio, Jesus é aquela pedra, oh glória, que quando Moisés bate sai água. Jesus é a rocha ferida, Jesus é a rocha ferida. Mas Jesus não é somente a rocha ferida, Jesus, ele é o maior rei, maior do que Davi. Jesus, ele é o nosso Ezequias, aquele que abre a porta do templo. Acás fecha a porta do templo, representando Adão, que o pecado fez ele romper o relacionamento com Deus. Mas Ezequias abre a porta do templo, representando Cristo, que abriu a porta do templo para você adorar a Deus. O templo foi aberto para você adorar a Deus, mas não o templo terrestre, o templo celestial, para você agora ter contato único e exclusivamente com Deus Todo-Poderoso. Jesus é o nosso Salomão, e nós somos a igreja sulamita, que é o jardim fechado de Deus. Oh glória! Quem vem para adorar aquele Jesus que é, aquele Jesus que pode, aquele Jesus que faz, aquele Jesus que opera. Eu sinto graça de Deus. Jesus está pegando nas suas mãos e está dizendo para você: ei, os filisteus te amedrontaram, mas eu sou na sua vida, eu sou na sua vida, eu sou na sua vida. Os filisteus não te pararam e nem vão te parar. Você que crê que Jesus está na sua vida, você que crê que Jesus está na sua vida, adore a Ele, 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 adore a Ele. Mesmo sem resposta, adora a Ele. Mesmo enfermo, adora a Ele. Mesmo com a porta fechada, adora Ele. Mesmo que tudo parece que está incerto,